Dutra, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre atualidades em concursos públicos, em provas discursivas dos concursos públicos. E para começar, eu quero te contar o que você vai aprender comigo nessa aula de hoje. Bom, a gente vai falar sobre as atualidades segundo os editais dos concursos. Então, como é que as bancas dizem que vão cobrar atualidades, como é que você fica sabendo o que elas consideram atualidades olhando o edital do seu concurso. A gente também vai conversar sobre qual é o período que você analisa, o que você estuda quando você está em busca de aumentar o seu conteúdo, o seu conhecimento sobre atualidades. Nós vamos conversar também sobre onde é que você estuda sobre atualidades, quais são os locais mais rápidos, mais específicos, e eu também vou te dar algumas dicas sobre como estudar atualidades para conseguir chegar no dia da prova com uma bagagem legal de informações para conseguir fazer bem a sua prova. Bom, as atualidades nos editais, elas aparecem lá nos conteúdos programáticos, ok? Nem sempre a banca que diz que vai cobrar uma redação ou uma dissertação argumentativa, que normalmente são os tipos de textos que cobram atualidades, elas colocam essa instrução aqui dentro do edital, ok? Ela pressupõe que você saiba o que significa atualidades para ela. Então, nem sempre no seu edital vai ter claramente o que a banca está considerando atualidades. E mesmo quando tem, você vai ver que elas falam as áreas que elas podem considerar ao elaborar o tema da redação. Não necessariamente elas indicam caminhos muito específicos. Por essas áreas, você consegue ficar um pouco mais atento quando aparecer algum tipo de informação que tenha a ver, né, o que se encaixe dentro dessas áreas aqui. Então, eu peguei aqui um edital elaborado pelo CESP-CEBRASP para um concurso do Corpo de Bombeiros do Tocantins recente, de 2022, e nesse edital, o CEBRASP, ele diz que as atualidades que serão cobradas somente para a prova discursiva vai considerar tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como, aí ela cita aqui as áreas, segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia, suas interrelações e suas vinculações históricas. Ou seja, tô rindo aqui de nervoso, né? Você deve estar assim também, meu Deus, pode cair tudo. Exatamente, pode cair tudo, mas existem técnicas para você ir afunilando isso e, de certa forma, tentar descobrir o que tem mais chance de cair na sua prova de redação. Aqui no canal até tem um vídeo sobre como é que você pode adivinhar o tema da sua redação, em que eu falo um pouco mais sobre isso. Mas aqui o que é importante para a gente saber é o seguinte: o órgão e o trabalho que esse órgão realiza tem uma relação direta com o que o tema vai cobrar normalmente, né? As bancas costumam cobrar atualidades dentro de um contexto abordado por aquele órgão de alguma forma. Então, daqui a pouco a gente vai ver o exemplo dessa prova do Corpo de Bombeiros e você vai ver que o CEBRASP, ele cobrou atualidades dentro de um contexto que faz sentido para quem trabalha no Corpo de Bombeiros do Tocantins, que foi o órgão, né, em que essa informação estava constando. O que é importante aqui é o seguinte: o CESP, ele sempre coloca essa mesma coisa em todas as provas. Para você afunilar, você vai ter que fazer uma conexão entre o que está escrito aqui e o trabalho que o órgão para o qual você está estudando realiza. Agora, isso também é base para todas as outras bancas. Por quê? Porque não tem muito para onde correr, né? Ela já está falando que pode cobrar tudo mesmo. Então, é tudo mais ou menos a mesma coisa. E se o edital do seu concurso, da sua banca, não tiver essas informações, tira um print aqui, que isso daqui já vale ouro para você, tá? E aí, daqui a pouco,
eu vou te mostrar como é que você vai afunilando e aproveita para assistir o outro vídeo assim que você terminar esse, sobre como é que você pode adivinhar o tema da sua redação. Bom, bora lá, eu quero te mostrar aqui agora como é que essa informação apareceu na prova do concurso, tá? Se eu me enrolar aqui um pouquinho, você me perdoa, mas não me enrolei não. Ó, então veio aqui, ó, no edital, esse aqui foi um edital, ó, para a prova do Corpo de Bombeiros, elaborado pelo Sebrasp, ok? Aqui, ó, quem assinou foi o coronel do batalhão do Corpo de Bombeiros, presidente da comissão do concurso, e aqui veio, ó, atualidade somente para prova discursiva e aquela informação que eu já havia falado para você. Agora, o legal da gente olhar aqui é o seguinte, como esse tema foi cobrado. A redação caiu para 2 cargos diferentes, e aí cada um deles cobrou um tema diferente, tá? Então, não foi o mesmo tema para os 2 cargos. Então, nesse primeiro cargo aqui, ó, ela colocou um texto motivador: medidas para a contenção da disseminação do coronavírus parecem ter reduzido a poluição por dióxido de nitrogênio na China. Aí ela colocou aqui um mapa, que eu sinceramente não entendo nada disso aqui. Então, provavelmente aqui o tanto que estava poluído em janeiro de 2020 e o quanto ficou menos poluído em fevereiro de 2020, tá? E aí aqui ele mostra a densidade e tudo. A pandemia de coronavírus, impacto nos resíduos. Então, nos Estados Unidos, teve um aumento do lixo hospitalar, sacolas reutilizáveis foram proibidas em vários estados, 1 bilhão de árvores por ano são cortadas para fabricar embalagens. A Itália, 111% de aumento no consumo de pacotes de laranjas. O lixo hospitalar quadriplicou para 200 toneladas por dia. Então, aqui ele está dando alguns dados a respeito do impacto do corona nos resíduos gerados pelas pessoas, né? E aí aqui ele vem com o tema, ó, considerando que as imagens anteriores têm caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema: a dinâmica do meio ambiente durante a pandemia de Covid-19. Então, ó, ele pegou 2 fatores de atualidades aqui. Ele pegou a pandemia, que fez todo mundo ficar dentro de casa, que intensificou o número de pessoas nos hospitais, mas que diminuiu a produção, e ele pegou os efeitos disso no meio ambiente. O meio ambiente melhorou ou piorou durante a pandemia? E se você acompanhou as notícias ao longo do grosso da pandemia, você sabe que isso foi muito debatido, né? Muitas pessoas falaram sobre esse assunto, sobre como o meio ambiente reagiu durante a pandemia. Quer dizer, o ar ficou melhor porque tinha menos veículo nas ruas, então menos poluição. Enfim, tiveram várias matérias falando sobre isso, e se você estava antenado, você provavelmente teria informações para construir essa redação aqui. E aí aqui, ó, ela pediu 2 tópicos, né? As mudanças de comportamento em decorrência da pandemia e seus impactos sobre o meio ambiente, e o paradoxo socioambiental da pandemia. E aí aqui, para responder esse tema, você precisaria saber o que é um paradoxo. Cristiane, nunca ouvi falar nisso. Como é que eu descubro o que é um paradoxo? Bom, você vem aqui e digita paradoxo no Google e você vai anotar o que significa, porque se cair numa prova de redação sua, você sabe do que se trata. Então, um paradoxo é uma contradição, é uma aparente falta de nexo ou de lógica, é uma contradição. Então, por considerar essa contradição de que, apesar de as pessoas terem ficado em casa, houve um aumento na produção de alguns tipos de lixo. Como é que pode isso? Como é que pode a humanidade ficar presa dentro de casa e produzir tanto lixo assim, ou tanto resíduo assim? Qual é esse paradoxo? Entende? Então, é sobre isso que a banca gostaria que você falasse. E esse, de novo, essa é uma redação, esse é um tema cobrado numa prova do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins.
Aqui você vê que o tema ficou bem mais amplo, mas meio ambiente é algo que interessa ao Corpo de Bombeiros, né? A pandemia foi algo que interessou ao Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque o Corpo de Bombeiros ele atuou junto com os órgãos de saúde em diversas frentes para poder auxiliar em diversos fatores. Então, é interessante porque o Corpo de Bombeiros ele trabalha muitas vezes em defesa do meio ambiente, em defesa da vida, e é por isso que cobrar informações sobre meio ambiente, sobre saúde, faz sentido numa prova do Corpo de Bombeiros. Como eu te falei, a gente vai afunilando com base no trabalho do órgão. Faz mais sentido cobrar um tema desse do que cobrar algo relacionado à cultura, por exemplo, ou algo relacionado, sei lá, enfim, a banca vai afunilando aqui, ó, a política, a economia, sabe, não tem muito a ver com o trabalho do Corpo de Bombeiros. Então, você vê que a banca dá uma direcionadazinha aqui, ó. Na segunda prova, a banca já cobrou um tema diferente, ó, ela colocou aqui que dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que na região do Tocantins foram registrados mais de 2.000 focos de queimadas nos 11 primeiros dias de setembro. Em apenas um dia, os satélites do Instituto contabilizaram 405 focos de calor em todo o estado. A queimada, seja ela natural, seja intencional, provocada pelo ser humano, é responsável por desastres ambientais que afetam tanto o meio ambiente quanto as populações humanas envolvidas. No estado do Tocantins, os biomas Cerrado e Floresta Amazônica, que correspondem respectivamente a 87% e 13% do território, são ambientes naturais propícios à ocorrência de incêndios. Aqui você vê que o direcionamento está totalmente para o trabalho do Corpo de Bombeiros, ok? Tendo como motivadores os fragmentos de texto acima apresentados, redige um texto dissertativo a respeito das queimadas e seus impactos no estado do Tocantins. Então, de novo, completamente direcionado para o trabalho que um bombeiro realiza no estado do Tocantins. Então, aqui, ó, período do ano e condições naturais que favorecem a maior ocorrência de queimadas e incêndios florestais no estado do Tocantins. 3 causas não naturais das queimadas e suas motivações e 3 impactos socioambientais das queimadas. Então aqui já é um tema de atualidades, por quê? Porque queimadas são tratadas pelos meios de comunicação todo ano praticamente e completamente focado, completamente direcionado e completamente coerente com o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros, principalmente no Tocantins. Então você veja que, mesmo que ela tenha falado que poderia cobrar várias coisas, ela trouxe para um contexto ambiental, que é um contexto que faz sentido para o Corpo de Bombeiros do Tocantins. Então, se você estiver estudando para um tribunal de justiça, provavelmente ela vai cobrar alguma coisa de atualidades relacionada ao trabalho daquele órgão. Se você estiver estudando para uma escola, para entrar em alguma área da educação, provavelmente ela vai cobrar alguma coisa nesse sentido. Tem vezes que ela viaja completamente na maionese, tem vezes que ela faz isso, mas não é muito comum. Normalmente o Enem é que dá é muito difícil você conseguir supor para que rumo que vai. Mas quando você considera esses detalhes, fica pelo menos mais fácil você conseguir afunilar um pouquinho, beleza? Deixa eu só fechar esses negócios aqui que a gente não vai voltar. E aí eu vou voltar para cá, para nós seguirmos aqui com a nossa aula. Voltar para os slides. Bom, qual é o período que você vai considerar ao estudar para sua prova? Deixa eu ver se é isso mesmo. Ao estudar para sua prova, Cristiane, quanto tempo eu considero alguma coisa sendo uma atualidade? Bom, esse tempo vai variar conforme o grau de impacto gerado pelo assunto na sociedade ou no contexto que faça sentido para o órgão para o qual você está estudando, ok? Então, a banca ela pode considerar um assunto que vem sendo debatido há décadas como atualidades se tratar de um problema muito difícil de ser solucionado. Então, por exemplo, o racismo é cobrado em concursos há décadas, entendeu?
desigualdade social há décadas. Queimadas, se você for pegar temas de 2007, 2010, 2011, você vai ver isso sendo cobrado lá. Envelhecimento populacional, enfim, tem uma série de assuntos que, eles vão junto com a sociedade. Parece que eles só vão ficando piores. Ou então, eles, como são meio que uma panela de pressão, quanto mais o tempo passa, mais aquilo parece que tá perto de estourar, explodir. Então, esses assuntos que são muito difíceis de serem solucionados, eles vão ser sempre considerados atualidade. Sempre vai ter alguma coisa para se discutir a respeito deles. Então, você precisa prestar atenção e precisa entender como abordar esses assuntos se eles aparecerem numa prova de redação, porque se nada de interessante estiver acontecendo no planeta, a banca vai recorrer a algum deles, ok? O período é de alguns anos para problemas recentes de grande impacto social, ok? Então, se aconteceu, por exemplo, guerra no Irã, no Iraque, na Síria, guerra agora lá na Rússia com a Ucrânia. Então, assim, a guerra começou já tem um tempo. Mas dependendo do desenrolar daquilo ali e dos impactos que isso gerar no planeta, mesmo a guerra tendo estourado há alguns anos, esse assunto pode voltar à tona. A própria pandemia mesmo, quer dizer, ela já acabou, o grosso da pandemia já tem um tempo, né? Já foi em 2021. Mas como ela mudou muito a sociedade, como ela gerou muitos tipos de impacto no mercado de trabalho, na mente das pessoas, nos setores de saúde, na dinâmica política, acaba sendo um assunto que ainda é cobrado nas provas de redação, porque ele ainda está muito fresco, ele ainda está muito forte na nossa sociedade, ok? Já alguns assuntos relativos ao trabalho dos órgãos e algumas questões importantes para a sociedade, mas que impactam grupos pequenos de pessoas, elas podem ser consideradas pelas bancas dentro de um período de meses, tá? Normalmente eu oriento você a avaliar o que foi notícia nos últimos 3 meses, nos 3 meses anteriores à publicação do seu edital. Porque aqui vão estar os assuntos com maior probabilidade de serem cobrados dentro da sua redação. São os assuntos mais quentes, mais recentes, entende? Então, se tiver alguma coisa que tem uma conexão com o órgão para o qual você está estudando, isso daí vai ser interessante para você observar, para você entender um pouco mais como é que funciona. Então, agora, por exemplo, tem umas questões bem recentes. Nazismo surgiu recentemente com o caso do Monark, do Flow Podcast. Então, se falou muito sobre isso. O que mais? Pedofilia tá muito em alta, porque teve um ator da Globo preso por conta de pedofilia. Teve a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre as meninas venezuelanas outro dia. Então, tem vários casos surgindo e que podem fazer com que esse tema venha a ser considerado pelas bancas recentemente. E aí, um tema desse, ele traz junto com ele, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estava lá quietinho, mas que agora vem, porque ele tem base, né? Ele embasa essa questão da pedofilia. Então, são assuntos que eles estão ali na sociedade, eles fazem parte, eles não foram solucionados, mas como eles não causam um impacto num volume muito grande de pessoas, a tendência é disso não ser cobrado, não, tá? Então, um prazo de 3 meses para assuntos assim, relativos ao órgão. Então, o que tem de mais importante para o órgão para o qual você está estudando? E você vai entrar lá no site dele e vai analisar o canal de notícias, o que eles publicaram nos últimos 3 meses. E ali você vai ter indícios do que foi mais importante para aquele órgão dentro daquele período, ok? Então, esse aqui é a periodicidade que você vai considerar. E saber disso é importante porque
porque te permite ir criando um banco de argumentos ao longo dos anos. Então, assim, tem temas que, cara, você precisa saber. São temas que estão sempre aparecendo. Desigualdade social, racismo, violência contra a mulher, o que mais? Democracia, liberdade de expressão. São temas que estão aqui, vira e mexe eles voltam. Então são assuntos que você vai pesquisando. Viu alguma coisa interessante? Entra lá no seu banco de argumentos e anota. Porque quando estiver perto da sua prova, você vai passar o olho naquele conteúdo que você reuniu e você consegue refrescar a sua memória muito rápido, beleza? Onde é que você estuda atualidades? Eu esqueci de tirar aqui o título, subtítulo, mas esquece, vamos focar aqui na parte que importa. Então você vai estudar atualidades nos sites de notícias. Eu vou te mostrar aqui daqui a pouco alguns que eu gosto bastante. Mas um bom lugar para você pesquisar, bons sites de notícias para você acompanhar, é dentro dos próprios temas cobrados pela banca do seu concurso. Quando ela coloca o texto motivador, qual é a referência que ela costuma usar? G1, UOL, enfim, Veja, o que ela costuma usar de referência? Então, o que a banca do seu concurso mais usar como fonte nos temas que ela elaborar é que é o lugar para você estudar, porque é de onde eles tiram os temas das redações que eles cobram, tá? Então, dê uma olhada, vai atrás dos temas cobrados pela banca do seu concurso, verifica lá da onde que eles tiraram os textos motivadores e o que mais se repetir é o que você vai focar, tá? O YouTube também é um excelente canal para você estudar atualidades, porque você consegue digitar lá no YouTube um assunto, principalmente conceitos, e você vai encontrar um monte de gente falando sobre aquilo. Então, muitas vezes, é mais fácil para você assimilar as informações quando você ouve alguém que domina aquele assunto falar, do que se você for pesquisar sozinho no Google ou tentar ler uma série de coisas. Então, eu gosto muito de pesquisar as coisas no YouTube, principalmente conceito. Eu quero saber tudo sobre racismo. Então eu vou atrás de um canal que seja especialista em racismo e eu vou assistir um monte de coisas, fazer uma maratona do que eles têm ali para eu conseguir mergulhar naquele contexto e entender o que o racismo significa, quais são as vertentes, como é que ele impacta a população negra e por aí vai. Os sites dos órgãos, então o site do órgão para o qual você está estudando é uma excelente fonte de pesquisa. O canal de notícias desse site e a aba institucional desse site é assim, estratégico para você, porque é lá que você vai descobrir o que o órgão para o qual você está estudando considerou mais relevante nos últimos 3 meses. Você vai entrar no canal de notícias, vai olhar o que foi notícia nos últimos 3 meses. E aí você vai conseguir saber o que eles consideraram importante. E dentro das matérias tem muito argumento que você pode utilizar na sua prova de redação. Então vale muito a pena você dar uma olhada também, até para você conseguir fazer as conexões como aconteceu ali no caso do tema do Corpo de Bombeiros do Tocantins, tá? Então, o site dos órgãos é uma ótima. Outro lugar que você vai usar para pesquisar atualidades, para estudar atualidades, é a pesquisa rápida no Google. Então, você está fazendo uma redação para treinar aí na sua casa. Surgiu uma dúvida com relação a algum assunto? Corre lá no Google, digita, faz uma pesquisa rápida e pronto, você já está com aquela informação ali para colocar na sua redação e automaticamente você já colocou ela ali na sua memória e talvez, se você precisar dessa informação novamente depois, você consegue resgatar aqui porque você já teve contato com ela, ok? Então, tá aqui uma listinha bacana de onde você consegue estudar atualidades para suas provas de redação de concursos. A gente tem um curso aqui na oficina de redação chamado Redação Perfeita em 40 Minutos, o link deve estar aqui na descrição, e nele eu ensino uma das minhas técnicas de montagem do banco de argumentos. Então eu entro lá, eu faço a pesquisa com você, eu mostro como é que eu seleciono os argumentos, o que eu considero na hora de selecionar esses argumentos, como é que eu organizo isso.
Então, se você quiser aprender um pouco mais como é que você constrói esse banco de argumentos e também como é que você consegue escrever uma redação perfeita em 40 minutos, clica aqui embaixo que vai ser bem legal. Eu acho que você vai gostar de aprender esse conteúdo. Bom, agora eu vou voltar aqui para a tela que a gente está compartilhando para eu te mostrar alguns sites que eu gosto bastante, tá? Para poder pesquisar e para poder olhar atualidades. Eu gosto muito do Nexo Jornal. Eu acho que é um site que tem um conteúdo denso, ele aprofunda as informações. Eu não acho muito tendencioso e eu gosto muito do Nexo Jornal. Eles têm algumas pesquisas mais profundas, algumas matérias sobre determinados assuntos que tem bastante informação. Mas aqui eu quero te mostrar, quando eu entro num site desse, o que eu leio, tá? Quando eu tô querendo olhar atualidades. Bom, primeiro, que nesses sites eu considero os últimos 3 meses, tá? Então, se eu fosse pesquisar, eu iria atrás das matérias publicadas nos últimos 3 meses. Aqui, ó. Os pesquisadores que tentam criar um comprimido robô. Isso daqui pode ser interessante, mas nem tanto. Deixa eu subir aqui. Como o racismo aparece na campanha de Bolsonaro. Não, eu não iria para essa questão muito política, porque isso é muito pontual, não vai cair em concurso, eu acho, muito difícil. Se for cair, vai cair uma questão mais ampla, tipo, como a polarização política prejudica a democracia, ou que perigos isso pode gerar para a democracia, alguma coisa nesse sentido, mas não para criticar o candidato A ou o candidato B, sabe? Isso a gente pula. O uso do censo na gestão pública e o peso do seu atraso. Isso daqui pode ser legal, porque ele tá falando de gestão pública como um todo, ok? Então, isso daqui pode ser uma informação muito legal para quem vai fazer concurso do IBGE, para quem vai fazer determinados tipos de, trabalhar em alguns órgãos que trabalham com políticas públicas. Esse aqui é um tema que eu leria, ok? Dória, jogador de futebol, o aumento do assédio eleitoral no segundo turno, talvez, se você for fazer uma prova para o TRE, para algum órgão eleitoral, isso daqui pode ser interessante. Assédio eleitoral, como é que ele é praticado, o que precisa ser feito para parar, como é que se denuncia, isso pode ser legal, porque não fala especificamente de um candidato. Os jovens na proteção das comunidades da Amazônia, eu leria isso daqui é legal. Bolsonaro se comporta como um pedófilo, talvez para você entender a questão da pedofilia, mas também tá falando muito, um falando mal do outro, isso daqui não entraria. TSE desmonetiza canais, não. A erotização das crianças na narrativa eleitoral, talvez. Por quê? Por conta do tema da pedofilia. Aí você vê como é que vai ficando forte o assunto e como é que ele vai sendo tratado sobre vários vieses, né? Sobre vários prismas. Então, tem a questão da fala do presidente, tem a questão da erotização das crianças na narrativa eleitoral, tem uma série de questões aqui que podem ser interessantes, e eu acho que essa questão da pedofilia vai cair nos temas daqui pra frente. Consignado do auxílio, não. Barroso libera adoção de passe livre, não. O presidente pede desculpas a meninas venezuelanas, olha só. Isso daqui já é efeito das críticas recebidas. Então aqui a gente não tá focando na pessoa, a gente tá focando no contexto, tá? De como a pedofilia vem e do porquê que ela pode ser cobrada numa prova, porque vai gerando um efeito em cadeia. Aqui, ó, ataque racista contra Seu Jorge. Isso também é interessante por causa do racismo, né? A insegurança alimentar entre as crianças brasileiras, isso daqui é muito legal para você ter noção. Vai ser só um gráfico, né? Então pode ser que não tenha muita informação. Taxa de abstenção política, votação no primeiro turno. Então, Reino Unido, coleção de arte, não. Como Bolsonaro, não. Moraes solicita cópia, não. Sertanejos, não. Orçamento secreto. De onde vem a batata, não. Qual é o lugar da dublagem, não.
Qual o país mais produz cevada no mundo? Também não. Qual a região brasileira mais produz trigo? Também não. O Ministério da Saúde não atinge meta contra a poliomielite. Isso daqui é interessante, porque existe um movimento contra a vacinação que está colocando a vida das crianças em risco. Então aqui, ó, o fato do Ministério da Saúde não atingir a meta de vacinação contra a poliomielite é um problema, é um perigo. Isso pode virar tema de prova de redação, principalmente se você vai fazer prova num cargo, num órgão ligado à saúde, tá? Então isso aqui é legal. Então é assim que eu vou analisando, tá? Outro site que eu gosto muito, muito, muito é o Politize. Esse site é muito legal. Por quê? Porque ele tem uma série de matérias muito densas e ele traz conceitos complexos. Ele avalia conceitos complexos, ok? E aí aqui é importante a gente comentar que alguns sites eles vão ter alguns vieses, tá? Esse daqui mesmo pode ser que ele tenha uma tomada mais para a esquerda, mais progressista. E se você tiver um pensamento mais de direita, mais contrário a esse viés, não tem problema. Você lê isso daqui e pensa como é que você desconstrói o que está sendo dito aqui, tá? Mas esse aqui é um site muito, muito legal para você ter conhecimento sobre algumas questões, um conhecimento mais profundo sobre algumas questões, igual aqui, ó, heranças e manifestações culturais indígenas no Brasil, identitarismo ou movimento identitário, o que é e o seu impacto. Isso daqui é uma coisa mais profunda, costuma cair em provas da FCC, alguma coisa nesse sentido. É o folclore, a cultura popular que reflete a identidade de um povo. Então você vê que são assuntos que tem um quê mais sociológico, é uma coisa mais aprofundada. Então é bem legal você dar uma olhada, sempre que você precisar entender sobre um assunto, vem aqui no Politize e dá uma olhada, porque pode ser que eles tenham artigos falando de uma maneira bem profunda sobre os assuntos. Ó, isso daqui foi tema do Enem recentemente, a educação dos surdos, a escola inclusiva, a estratégias políticas, não. Acidente de Chernobyl, entenda o que aconteceu em abril de 1986. A gente vê que tem uma série de temas falando sobre usinas nucleares. Teve agora o bombardeio da Rússia na Ucrânia de uma usina nuclear. Então a gente volta com essa coisa de Chernobyl, com esse medo do que pode acontecer com essas usinas. Então isso daqui é bem legal. Esse é realmente um site que eu acho muito legal para você ter acesso a um monte de informações estratégicas. Então eu acho que vale a pena você dar uma olhada no que ele tem aqui, pesquisar os conceitos que você deseja conhecer para ver se eles já têm alguma informação a respeito disso. Ó, aqui tem um monte de coisa que eu acho muito bacana, tá? Outro site que é bem legal de você acompanhar é o UOL. Por quê? Porque ele aparece muito como fonte nos temas de redação. Então tem muita banca que tira as matérias aqui do UOL, ok? Então, se as bancas tiram as matérias daqui, é importante que você tenha consciência do que eles publicam aqui. É um site legal para você acompanhar. E aí, a lógica para selecionar o que você vai ler é similar a que eu mostrei para você lá no Nexo Jornal. Tá, igual aqui, ó. Empresário que agrediu faxineira em Minas Gerais pagará 45 mil por fim de processo. Essa coisa de um homem agredindo uma mulher, um homem agredindo uma faxineira, quer dizer, tem essa questão de classe, tem essa questão do machismo, tem uma série de fatores que podem estar sendo abordados aqui. Tem a questão do dinheiro, quer dizer, ele vai pagar para pôr fim nesse processo, quer dizer, talvez ele não tenha sido preso, por que isso ainda acontece? Então, é uma informação que eu leria. A polícia encontra corpo de turista que caiu nas cataratas. Não leria. Por quê, Cristiane? Porque não tem impacto social grande, é só uma coisa que eles resolveram colocar aqui. Me perdoe o turista, a família do turista, mas assim, não tem potencial para ser cobrado numa prova de redação ou para te entregar argumentos para você usar quando você precisar abordar esse assunto,
tá? Então, você estuda atualidades para ir atrás de argumentos que você possa utilizar se aquele tema cair numa prova que você está fazendo, ok? Então, é por isso que as chances de algo relacionado a um turista que morreu nas cataratas é muito pequena, e a chance de você conseguir algum argumento aqui nessa matéria sobre o empresário que agrediu uma faxineira e que vai pagar para pôr fim no processo é diferente, tá? Então aqui pode ter argumento, aqui com certeza não vai ter, tá? Buraco negro não, aprova a candidatura de Deltan, governistas negam prioridade, olha só, governistas negam prioridade a projeto que torna pedofilia crime hediondo. Então, ó, tá tendo uma discussão sobre transformar a pedofilia num crime hediondo. O que é um crime hediondo? Por que isso está sendo discutido? De novo, a fala do presidente no podcast. Então, ó, um monte de coisa sobre pedofilia. Vai cair. Você pode ter certeza que vai cair. Homem é preso por masturbação em ônibus equipado com botão de assédio. Então, a proteção contra as mulheres que sofrem assédio, a questão do ônibus, talvez tenha alguma coisa. Isso aqui é bem talvez mesmo que eu leria. Tá? O Ministério Público denuncia Brenan por agressão, o empresário já é réu por crimes sexuais. Então, ó, só aqui tem 2 matérias falando de empresários que agrediram pessoas. Então, tem aqui uma coisa que pode ser interessante. Ó, aqui, ó, isso aqui é interessante. A Amazônia tem quase 40% de extração de madeira ilegal. Isso daqui é legal de você ler. Aqui vai ter informação legal para você abordar se o tema da sua redação cobrar alguma coisa relacionada a meio ambiente, tá? Então, é assim que você vai avaliando o que você lê e o que você não lê, beleza? Como eu comentei com você, no curso Redação Perfeita em 40 Minutos, a gente tem eu mostro a técnica de como eu seleciono os argumentos dentro dessas matérias. Clica aqui embaixo porque vai ser bem legal para você dar uma olhada. Agora, como é que você estuda? Eu acabei comentando aqui já, mas eu vou dar mais uma passada. Você vai criar um banco de argumentos por área para que você tenha acesso rápido ao que você já pesquisou. Então, você vai pegar uma pasta no seu computador e você vai criar arquivos de Word. Então, área de segurança, meio ambiente, saúde, educação, você vai criar um monte de arquivinhos desse. Toda vez que você ler uma matéria, que você encontrar um argumento legal, você vai e cola esse argumento lá. Você vai fazer o que a gente chama de fichamento. Se você nunca ouviu falar sobre isso, pesquisa aí no Google como fazer um fichamento, que é isso que você vai fazer. Você vai ir catando argumentos e colocando lá dentro desse documento do Word, porque quando você precisar, eu vou fazer um tema sobre saúde. Então, você abre lá o seu arquivo de saúde, dá uma lida em tudo que tá ali e você vai refrescar a sua memória. E aí você não precisa todas as vezes ficar pesquisando sobre tudo de novo, ok? Então, isso é muito, muito, muito legal. Eu gosto de fazer no Word, mas se você preferir escrever, você vai demorar muito mais, mas é outra possibilidade, tá? Eu acho que o Word é uma coisa que funciona mais rápido e fica mais organizado para você. Mas é importante você ir criando esse banco. Por quê? Porque o ato de você selecionar a informação e colocar num documento do Word faz com que você já comece a memorizar as coisas. Pode ser que você não lembre de tudo, mas pelo menos você sabe onde é que tá. Muito rápido, ok? E você confia na sua memória, confia. Você acha que ela não vale nada, mas ela vale. Quando você precisa mesmo, ela te ajuda, tá? Então esse é um processo que, se você fizer um pouquinho por dia, quando chegar no dia da sua prova, você já acumulou um monte de argumento legal sobre atualidades. E aí, o que você vai fazer? Você vai identificar as temáticas mais relevantes para o órgão para o qual você está estudando. Você vai conhecer os conceitos comuns no dia a dia do órgão, e isso muda de um órgão para o outro, né? Por exemplo, se você vai fazer uma prova para uma polícia, ela vai falar muito sobre segurança, sobre violência, sobre legislação, sobre prisão, enfim, tem um vocabulário, tem uma rede semântica, né, que você precisa conhecer. Se você vai fazer uma prova para um concurso de educação, já tem outra rede semântica, já são outros os conceitos importantes,
ok? Então, conheça os conceitos, entenda qual é a rede semântica, construa essa rede semântica, essa lista de palavras que estão sempre ali no contexto do órgão para o qual você está estudando, e entenda, conheça esses conceitos, saiba o que eles significam, porque depois vai ser importante para você conseguir, inclusive, relacionar as ideias, beleza? Procure entender por que e como as coisas acontecem, assim como os efeitos que elas geram na sociedade. Então, o que é racismo? Por que o racismo existe? Como é que o racismo aparece na sociedade hoje? E quais são os efeitos que o racismo gera para a população negra brasileira? O que é desigualdade social? Por que a desigualdade social acontece? Como é que ela acontece na sociedade? Que efeitos ela gera na sociedade? O que é pedofilia? Como é que a pedofilia acontece? Por que a pedofilia acontece? Que efeitos a pedofilia gera na sociedade? Como é que a gente resolve esses problemas todos? Sabe? Começa a entender isso, começa a pensar sobre isso toda vez que você se deparar com um tema, que você vai ficar um negócio na hora de escrever os seus argumentos. Você vai ter informação específica, certeira, perfeita, relevante, massa para tirar notão, beleza? Se quiser aprender mais, nosso cursinho tem algumas técnicas. Em breve eu devo lançar um curso só sobre isso, só sobre como estudar para as provas de redação, montando com vocês o banco de argumento, tudo. No momento que eu fiz esse vídeo ainda não tem, mas de repente vai ter em breve, tá bom? E aí qualquer coisa a gente comunica para você. Aqui eu fiz besteira aqui nesse slide, então é isso. Me perdi aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo se você tiver ficado com alguma dúvida. Vamos conversar mais, aprofundar esse nosso assunto. Se você quiser sugerir algum tema, coloca aqui também nos comentários, que eu vou gostar muito, muito, muito de continuar esse nosso papo. É isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!